Olá, meus amigos, tudo bom? Uma boa tarde a todos. Estamos começando mais um estudo. Esta semana aqui nós estamos fazendo um estudo bem bacana, que vai estar ali de Gênesis 37 a Gênesis 40. Temos também ali o estudo em cima de Amós 2, 6 até Amós 3, verso 8. E nós temos o estudo, que vai falar sobre a vida, um pouquinho da vida do patriarca José. Esse estudo, antes de nós entrarmos nele, particularmente dizendo, eu quero ler três versos para vocês. Estou aqui aberto com as minhas bíblias, são 3 versos que eu quero ler para vocês, que vai falar um pouquinho do que eu entendi da história de José. Tá? São 3 versos assim que me chamam muito a atenção pelo que eu li da história de José aqui no que está escrito. E o primeiro que eu quero ler, ele está lá em Salmo 101, é o verso 5 e o verso 6, tá? Estou aqui com a minha Bíblia judaica aberta, abra sua Bíblia também ali, que diz assim, ó: se alguém caluniar o outro em segredo, eu o farei calar. Olhos arrogantes e coração soberbo não posso suportar. Verso 6. Procuro os fiéis da terra para que possam ser meus companheiros. Os que vivem de modo íntegro serão meus servos. Aqui eu posso ver o início da vida de José, tudo que ele começou a fazer, e depois lá na frente, então, aqui eu consigo ver essa última parte do verso 6 que diz: os que vivem de modo íntegro serão meus servos. Eu vejo nesses 2 versos aqui no Salmo 101, eu vejo sinceramente esse início da história de José até o estudo que nós vamos fazer ali de Gênesis 40, de Gênesis 37 até Gênesis 40. Eu vejo exatamente isso. Talvez agora nesse momento você pode me perguntar, mas o que tem a ver, se alguém caluniar o outro em segredo e eu farei calar? Calma. Você vai entender exatamente o que esse verso quer dizer, o que José fez no início da sua vida, e você vai entender o porquê que ali está escrito em Gênesis 37, em Gênesis 39, que seus irmãos o odiavam, tá bom? Outro verso que eu quero ler está lá em Efésios, estou aqui com a minha outra Bíblia, deixa eu pegar aqui, Efésios capítulo 4, verso 29, que diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Essa seria a palavra que um profeta, um homem de Deus, aquele que quer falar referente às Escrituras, como eu estou fazendo aqui, que seja palavras boas, não venha a ser palavras ruins. E agora eu quero ler então aqui de Amós 3, verso 7 e verso 8. 2 versos assim que, olha, vai falar tudo ao contrário aqui, basicamente o que eu quis falar aqui. Olha só o que diz o verso 7 e o verso 8. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Verso 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Ou seja, se um leão do teu lado rugir, você não vai ficar com medo? É isso que ele está falando. E a continuação do verso 8 aqui de Amós 3 diz: falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ou seja, se Deus falar, quem é o profeta que não vai falar? Não é verdade? E aqui nós vamos entrar então para a história de José, para que você entenda o que eu quis falar desses versos que eu li aqui um pouco para você, porque tem tudo a ver com a história de José. José, ele tinha 17 anos, aqui em Gênesis 37, eu estou abrindo já a Bíblia aqui em Gênesis 37, e José tinha 17 anos e apacentava os rebanhos com seus irmãos. Isso está no verso 2. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Eu fui pesquisar o que diz aqui no original, nessa parte, e trazia más notícias deles a seu pai, e ali eu posso ver que a palavra que foi traduzida ali como más notícias,
é a raiz da palavra hebraica dibá. E essa palavra dibá, ela quer dizer um relatório mau, ou um mau relatório, né? Quer dizer também difamação e calúnia. Então aqui dava para traduzir e trazia um relatório mau dos seus irmãos, ou seja, falava coisas ruins de seus irmãos. Ele falava coisas que não agradavam os seus irmãos. E uma referência de o porquê que ele trazia essas notícias más, nós podemos entender quando nós, já lá no verso 14 de Gênesis 37, lá então Israel, ele pede para José ir, vai até os irmãos, veja o que eles estão fazendo e me traz notícias. Né? No verso 14 ele diz ali, traze-me notícias. Né? E assim enviou José ao vale de Hebron e ele foi a Siquém. Então aqui a gente já pode ver que José ele tinha o costume de ficar falando mal de seus irmãos. Por que ele ficava falando mal de seus irmãos? Falava, porque fulano fez isso, ou fulano fez aquilo, e eles não gostavam de José. Por quê? Por que não gostavam? E por que José era assim também? Um pouco é por causa do erro de seu pai Israel, porque aqui no verso 3 de Gênesis 37, já diz assim, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice, ou seja, era filho de Raquel, a sua amada, o primeiro filho de Raquel, com o qual ele queria ter se casado apenas com ela e não com Lia. Né? Então ele acabou se casando com as duas, mas ele amava mais a José, porque até dá a entender, assim, se você for ler, não é o que o texto diz, a Bíblia não diz isso, mas dá a entender que possivelmente Israel queria dar toda a sua propriedade ao primogênito de Raquel, que era José, e não a Rúben, que era o primogênito, o primeiro filho que veio de Lia. Né? Então dá para entender isso, né? Na leitura. Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente, ou seja, já tinha conflito dentro ali. Né? Já tinha muita briga, muitos problemas, não conseguiam falar numa amizade, numa paz, já existia muito problemas pela preferência que Israel tinha por José. E aí então José teve 2 sonhos, vou resumir aqui os 2 sonhos. Primeiro sonho, ele teve o sonho de feixes, que eles estavam atando feixes, e os 11 feixes, que eram os 11 irmãos, se curvavam para o feixe dele, que era ele, né? Então se curvavam a ele, como ele sendo o soberano, o rei. E por causa desse sonho, então, os irmãos odiaram mais ainda. E veio o segundo sonho, ali no verso 9, que ele sonhou também com que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele, perante mim, ele fala, né? E aqui ele está dando referência de quem? Que o seu pai Jacó, que a sua mãe Raquel e seus 11 irmãos se curvavam diante dele. Né? Todos adoravam a ele, ele se estava colocando até mesmo como um rei, um Deus, né? E aí Israel o repreende, dizendo, que sonho é esse que tu teve? Que é isso, rapaz? Que sonho é esse que tu tá tendo? Tu para de fazer isso aí, para de sonhar com essas coisas, isso é besteira, rapaz. Né? Mas aqui a gente pode ver, que na continuação, ele diz, acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ou seja, ele guardou para ele, o pai guardou para ele, ele repreendeu, mas segurou. Eu quero ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai dar. Mais ou menos foi isso que Israel ele mostrou naquele momento, né? E ele não agiu com maior dureza. Repreendeu naquele momento, mas não agiu com maior dureza. Talvez se ele tivesse agido com essa maior dureza, José não passaria por aquilo que ele passou, né? Vamos passar um pouco adiante. Lá no verso 18 de Gênesis 37, aqui, então, quando eu falei, desculpa, voltando um pouquinho, né, falando de Gênesis 14, então Israel envia José para ir até os seus irmãos, né, para trazer notícias para ele do que estava acontecendo de apacentar os rebanhos. E aqui no verso 18, então, ele diz, de longe ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então os irmãos já estavam pensando, vamos matar ele aqui, ele vai chegar aqui, vamos matar, vamos fazer alguma coisa, vamos matar ele, né? E diziam um ao outro,
vem lá o tal sonhador. Aqui mais uma vez eu fui pesquisar no original, esse tal sonhador, aqui está dizendo como a palavra raiz é Baal, não o deus Baal, tá? Mas é Baal como sendo o dono, o senhor, um mestre. E a tradução aqui poderia ser colocada como o senhor do sonho. Lá vem aquele que acha que sabe interpretar sonhos, aquele sonhador, aquele cara que se acha dono dos sonhos. É mais ou menos isso que o texto está querendo dizer, né? Lá vem o tal sonhador, aquele que se acha dono dos sonhos, né? E tentaram matar. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram José e jogaram ele numa cisterna, né? Querendo matar. Mas Rúben, no verso 21, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Né? Por que ele fez isso? Porque ele tinha medo, por ele ser o primogênito, da punição que o seu pai poderia dar a ele. Né? Eu acredito nessa punição que Israel poderia dar por ele ser o primogênito, de não herdar nada que o seu pai fosse ter de posses quando na sua velhice morresse e entregasse o primogênito. Né? Mas ele disse isso também para lançar na cisterna e tal, deixar no deserto, para que depois ele pudesse ir lá tirar da cisterna e restituir ao pai, né? Tentar dar uma mexidinha ali e levar de volta para Israel, seu filho, já que ele sabia que José era o preferido da família ali, né? E o que acontece logo depois? Resumidamente, até o final do capítulo 37, então José é vendido aos ismaelitas, né? Por 20 moedas de prata, 20 ciclos de prata, né? E depois disso ele é levado para o Egito e lá é vendido, e lá ele vai a servir então a Potifar, verso 36, oficial de Faraó, comandante da guarda. O capítulo 38 ele vai falar sobre Judá e Tamar. Eu não vou entrar em méritos desse capítulo aqui, porque é um capítulo que ele não vai falar nada referente à história de José, né? Então eu não vou tratar, mas resumidamente, Judá teve 3 filhos, perdeu 2 filhos com Tamar, né? Eram 2 filhos que eram casados com Tamar, os 2 acabaram falecendo. Selá, que era o seu filho mais novo, ele prometeu que ia entregar para Tamar e não entregou. E o que Tamar fez? Então ela vai lá, se veste, tira suas vestes de morte, né? De luto, né? De luto, né? Essas vestes de luto, coloca vestes de prostituta e vai lá e tem relações sexuais com Judá, e esta engravida, e ela fala então, depois de 3 meses aparece grávida, e Judá fala, essa mulher tem que ser queimada, e depois lá na frente fala, aquele que me engravidou é dono dessas coisas, porque Judá tinha deixado algumas coisas com ela, né? Um cajado, né? Um cordão e um selo, provavelmente um anel, né? Que selava, né? Que representava o patriarcado de Judá, né? A sua tribo. Então, o que acontece? Ele fala, certamente essa mulher é mais justa do que eu. Né? Então, aqui mostra alguns problemas que aconteceram na tribo de Judá. Mas passando já para o capítulo 39, então José é levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinha levado para lá. Como tinha passado lá no capítulo 37, é uma continuação, né? E aconteceu, no verso 7, aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Aqui a palavra pôs os olhos em José, é literalmente isso mesmo. Né? No original diz exatamente esse texto. Pôs os olhos em José, colocou, fitou os olhos em José. Ela se gamou, se apaixonou, né? Sentiu prazer em olhar para José. Até porque a Bíblia fala que José era um homem de boa feição, né? E provavelmente ainda deveria ter ali seus 17 para 18 anos de idade, então era novinho, né? Como ele foi com 17, levado, provavelmente estava entre os 17 e 18 anos nesse momento. E ali ela gamou em José. Não, aqui é José, esse aí é o meu marido, tá aí, eu não quero saber dele, eu quero José. E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Então ela tenta ir para cima de José e José fala que não vai fazer isso. Né? O meu senhor me deu todas essas coisas para cuidar. E ele falou, na minha mulher você não toca.
E aqui no verso 9, no finalzinho do verso 9, ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Não é contra o meu senhor Potifar, é contra Deus. Ele fica receoso com temor a não pecar contra Deus, contra o Eterno, não contra o seu senhor. Por mais que ele estava lá num lugar ali que não tivesse pessoas próximas, possivelmente nesse momento, né, ele não quis cair em adultério e trair a confiança de Deus. Aqui eu vejo que José estava passando por algumas fases para que ele pudesse entender tudo aquilo que ele tinha feito lá atrás, de falar mal de seus irmãos, de falar mal coisas que desagradavam ao Senhor, né? Fazia todas as coisas que desagradavam ao Senhor para com os seus irmãos, para se mostrar como sendo um maioral. Ele se considerava o tal, eu era o bom, né? Então, mas ele tinha Deus dentro dele. Ele tinha aquele interesse de buscar a Deus, de querer servir a Deus da forma que o seu pai ensinava ele a servir. Só que ele tinha soberba, ele era soberbo, ele se achava, meu pai me ama mais do que todos, então eu sou bom. Eu sou bom, vocês não são nada, vocês só fazem coisas ruins, vocês não sabem como é que é para fazer as coisas, eu tenho 17 anos e sei mais do que vocês, eu sou o cara, eu sou bom. É mais ou menos isso que ele estava colocando ali, né? E o seu pai o bajulava ainda por cima, né? Então, mas mesmo assim aqui a gente já mostra que José tinha zelo para com Deus, isso é algo muito positivo. Depois acontece então que nenhum guarda estava no castelo, na casa de Potifar, e ela tenta novamente e agarra José com todas as suas forças, e esse deixa suas vestes e sai nu dali, correndo, porque ele não queria ter relações com ela, com a esposa de Potifar. Né? E ela denuncia ele como sendo ele que tivesse tentado alguma coisa, por causa disso que ele não quis fazer, né? ter o ato sexual com ela. Então ela mente para seu marido para prejudicar José. Né? Toda essa história que aconteceu até aqui, eu vejo isso acontecendo nos nossos dias. Até os dias de hoje acontece isso. Né? A gente vê mentira, soberba, orgulho, prepotência, né? Um querendo passar a perna no outro, um querendo passar por cima do outro, pessoas que se dizem que são de Deus e querem falar mal do próximo, querem agir contra o próximo, né? Então, próprio caso de José, uma pessoa temente a Deus e que fazia maldade, né? Falava mal dos seus irmãos, não que ele era ruim, que ele tinha maldade dentro dele em si, mas ele falava mal por causa dessa soberba que tinha dentro do seu coração. Né? E já passando para o capítulo 40, então aqui nós temos duas interpretações de sonho, né? O sonho do copeiro-chefe e também do padeiro-chefe, né? Aqui são duas coisas que nós temos que destacar. Também eu quero deixar já frisado para a próxima semana que vamos estudar, né? Duas coisinhas que são muito importantes. Espero não esquecer para falar para vocês, né? Mas aqui então vamos à interpretação primeiro do copeiro-chefe, o sonho, né? Eu vou ler aqui para vocês o texto, que diz aqui em Gênesis 40, verso 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as exprimi no copo de Faraó, e dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Então aqui dá uma notícia muito boa, copeiro. Poxa, daqui a 3 dias você vai ser reintegrado lá, você vai voltar a servir, né, a Faraó e tal, você vai ser abençoado, né? Vai ser abençoado, vamos colocar nesses termos, né? E no verso 14, José lhe fala: porém, lembra-te de mim,
quando tudo te correr bem. Essas duas partes dessa palavra aqui, dessa frase, aliás, eu parei para pensar muito porque tem algo que me chamou muita atenção. Eu vou ler novamente depois mais para frente, mas frisa nisso, ó. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, tá bom? E lá, continuando o verso 14 de Gênesis 40, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faça sair desta casa. Né? E aí vem então o sonho do padeiro-chefe, que, poxa, ele deu uma revelação muito boa, então quero saber o que é o meu também, né? Se é alguma coisa boa também, foi o que ele pensou. Então ele falou, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, a arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então José dá a interpretação desse sonho, e a interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda desses 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. Aqui então dá essa profecia também ruim, né, para o padeiro-chefe. A gente não sabe o que foi que aconteceu para eles terem ido para a prisão, mas um foi restituído ao cargo e o outro foi morto conforme o sonho que eles tiveram e a interpretação de José, né, que ele tinha esse dom para interpretar sonhos. E no verso 23, né, quando ele foi restaurado o copeiro-chefe, então aqui no verso 23, o copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Né? Jacó, então, no verso 14, que eu pedi para vocês lembrarem desse texto, diz, porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem. E aqui no verso 23, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Aqui tem uma coisa que eu quero chamar bastante a sua atenção, porque aqui no verso 9 de Gênesis 41, depois de 2 anos ter passado, né? Então o copeiro-chefe, ele fala para Faraó, lembro-me hoje das minhas ofensas e tal. E ele fala, teve um homem que revelou o sonho lá quando eu estava preso. E o que eu vejo aqui dessa história é o quê? Eu vejo que José, ele foi lembrado sim. O copeiro-chefe não lembrou naquele momento, naquele instante, naquele minuto ele não lembrou. Porque possivelmente, poxa, eu estou sendo restaurado ao cargo. Agora eu tenho que falar daquele rapaz? Não, deixa eu me estabelecer, na melhor oportunidade eu falo. E Deus faz acontecer este sonho a Faraó, que nós vamos ver, não vou falar do sonho agora, porque nós vamos ver na semana que vem o que é esse sonho que Faraó teve, né, aqui a partir de Gênesis 41. E ele lembra então de José, apareceu a oportunidade de José, aquilo que ele queria fazer. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, que é para o estudo da semana que vem, é que neste sonho, mais à frente aqui, nós vamos ver em Gênesis 41, verso 46, que era José de idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Quando ele se apresentou ali, então, para revelar esse sonho de Faraó, ele tinha 30 anos de idade. E quando ele foi para o Egito, ele tinha 17 anos, conforme Gênesis 37, verso 2. Né? Então a gente pode ver que ele ficou cativo antes de ser levantado como governante do Egito por Faraó. Então ali ele fica 13 anos preso, cativo no Egito. Né? Por que esses 13 anos? Né, algumas midrashas judaicas, né, e eu considero essa interpretação como sendo plausível, né, não é o que a Bíblia fala, mas eu considero plausível. Por quê? Porque eram 11 irmãos, o seu pai, Jacó, Israel, e sua mãe, Raquel. Né? Ele falou lá em sonhos que eles se prostrariam, e aquela soberba dentro dele, né, tomou conta dele. E como uma certa punição por essa soberba, né? Então aqui eu posso ver essa interpretação desses 13 anos que ele ficou preso, sendo 1 ano para cada um de seus irmãos, mais 1 ano por causa de seu pai e mais 1 ano por causa de sua mãe, por causa de sua soberba. Então ele completou os 13 anos
que ele ficaria ali, né, preso, e depois ele seria então governador do Egito por Faraó. Aqui eu vejo que se José tivesse caído em adultério lá com a esposa de Potifar, ou tivesse feito qualquer coisa de errada, eu tenho certeza que Deus iria anular a José. Iria retirar José do caminho e ele não seria o patriarca aqui, né, como sendo de Efraim, depois de Manassés, que foram duas tribos que por causa dele se tornaram duas tribos, né, patriarcais de José. Tá? Então não seria ele, seria outro. Outra pessoa seria levantada para ser governante. E nós vemos que nos sonhos de José existia essa profecia que ele seria, né, governante, que ele seria um rei, e que os seus irmãos e seu pai e sua mãe iriam respeitar como rei. E isso acontece, que nós vamos ver na semana que vem. Mas agora eu quero voltar a ler aqui em Salmo 101, o verso 5 e o verso 6, que você vai entender o que foi todo esse estudo dessa semana, né, que diz assim: se alguém caluniar o outro em segredo, eu o farei calar. Olhos arrogantes e coração soberbo não posso suportar. Aqui eu vejo então tudo que nós estudamos, exatamente isso que Deus estava pensando talvez naquele momento de José, que se alguém ficar caluniando, falando mal dos outros e falando em segredo, falando para o seu pai, como ele estava falando para o seu pai, falando em segredo, eu farei calar, eu vou fazer ele ficar quieto, eu vou fazer ele perder isso. Ele vai parar de falar, vai tirar isso aí, vai perder. Né? Os arrogantes e coração soberbo não posso suportar. Ele não suporta aquele que se acha, tem soberba. Então ele faz calar, ele faz emudecer, faz talvez até mesmo passar vergonha, passar humilhação, passar sofrimento. Exatamente isso, para que ele possa aprender. A pessoa tem que aprender, né? No verso 6, então aqui, ó, procuro os fiéis da terra, para que possam ser meus companheiros, os que vivem de modo íntegro serão meus servos. E aqui a gente vê então na continuação que nós vimos do estudo, que José se manteve íntegro. E ali então ele se mantém companheiro de Deus, e aqui ele é restaurado a sua condição de servo do Senhor, daquele o qual tenho certeza que se ele não fosse soberbo naquele momento, ele não precisaria ter passado por tudo que ele passou, mas ele aprendeu. E ali ele tira essa soberba e ele passa a ser humilde e ele passa a ser companheiro de Deus. Que nós não sejamos, né, soberbos, arrogantes, prepotentes em achar que sabemos todas as coisas. Que nós possamos entender que necessitamos aprender mais da palavra de Deus, aprender mais dessas histórias, do que elas podem nos inspirar para os dias de hoje. E eu espero que você tenha gostado desse estudo, tenha aprendido nesse estudo a importância de nós sermos pessoas melhores e não falar mal dos outros, não sermos soberbos, não sermos prepotentes, não mentirmos, não sermos ignorantes, não acharmos que somos o dono da verdade, mas que nós possamos ser humildes. Humildes. E vendo essa humildade, nós nos tornamos, como eu li ali no Salmo 101, companheiros de Deus. Espero que você seja abençoado com esse estudo, que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo estudo na semana que vem.